Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar de um tema que parece muito comum, mas que muda completamente quando olhamos para o passado. E esse tema é a família e a vida doméstica no Brasil colonial. Esse vídeo tem como referência o livro História da Vida Privada no Brasil, Cotidiano e Vida Privada na América Portuguesa. Então, se você gosta da história do Brasil colonial, do Brasil Império, do Brasil República ou de outros temas de história, já se inscreve aqui no canal se não for inscrito, curta esse vídeo e compartilha com mais pessoas. Agora vamos para o vídeo. Então pessoal, nesse vídeo nós vamos entender algumas questões, como por exemplo, como funcionava a família no período colonial? Qual era o papel do pai, da mãe e das crianças? Como a casa era organizada? E como tudo isso ajudava a manter a ordem na sociedade colonial? Então, a primeira pergunta, o que era a família no Brasil colonial? A família era, antes de tudo, uma unidade econômica, uma unidade social e uma unidade de poder. Então, segundo o livro, a família colonial era ampliada, ou seja, não envolvia apenas o pai, a mãe e os filhos. Dentro de uma mesma casa podiam viver parentes distantes, agregados, afilhados, escravos, se a pessoa tivesse, e filhos legítimos e ilegítimos. Ou seja, a casa funcionava quase como uma pequena comunidade. Nós já fizemos um vídeo falando também do Brasil colonial, baseado neste livro. Vou deixar o card no final deste vídeo para você assistir. E agora vamos falar um pouco da casa. A casa não era apenas um lugar de descanso, ela era um espaço de poder. Então quem mandava na casa era o pai. E o pai, ele controlava o trabalho, os casamentos, o comportamento das mulheres, a educação dos filhos e até a vida dos escravizados, se ele tivesse. A família na prática era uma extensão da ordem colonial. Então, pessoal, o pai ele tinha um papel central. Ele era autoridade moral, autoridade econômica, autoridade legal e autoridade religiosa. E isso fazia com que ele pudesse decidir com quem os filhos iam se casar, quem herdaria os bens, quem seria punido e como a casa funcionaria. Então essa ideia de diálogo familiar quase não existia. Então, diferente de hoje, o casamento no período colonial não era baseado no amor, como acabamos de ver. O casamento ele servia para unir famílias, preservar patrimônios, garantir heranças e manter status social. Casamentos arranjados eram comuns, principalmente entre as elites. Existia casamento por amor? Existia, mas era visto como algo perigoso porque podia atrapalhar os interesses da família. E qual era o papel da mulher na vida doméstica? A casa era o espaço da mulher, mas isso não significava liberdade para ela. A mulher era responsável por cuidar da casa, preparar alimentos, educar os filhos pequenos e supervisionar escravos domesticados, se houvesse, se a família tivesse. Mas a mulher, ela vivia sob vigilância, tinha pouca autonomia e sua honra representava a honra da família inteira. Qualquer comportamento considerado inadequado podia manchar o nome da casa. Agora falando um pouco sobre as crianças. No Brasil colonial, a ideia de infância quase não existia. As crianças trabalhavam cedo, ajudavam na lavoura, aprendiam ofícios, eram preparadas para a vida adulta desde pequenas. Então brincar não era uma prioridade. Então nesse caso, a criança era visto como um adulto em formação. E agora, pessoal, falando um pouco sobre a escravidão e a vida doméstica, para os escravizados, a família era instável, as separações eram frequentes, casamentos não eram protegidos por lei. Mas mesmo assim, os escravizados criavam laços afetivos, possuíam redes de apoio
e formas próprias de família. Então isso mostra a resistência e humanidade mesmo nessas condições extremamente duras. Então, quando nós olhamos para a família e a vida doméstica na América Portuguesa, nós percebemos que a família não era baseada tanto no afeto. A casa era um espaço de poder. Existia muita hierarquia e desigualdade. E a vida privada ajudava a manter a ordem da sociedade colonial. Vamos lembrar que esse era um contexto diferente do que nós vivemos hoje. E a história é basicamente isso, é olhar para o passado, modificar o que pode ser modificado e evitar erros do passado, né? Então pessoal, se você gostou desse vídeo, novamente, peço que curta o vídeo, se inscreve aqui no canal e vou deixar na descrição o link da Livraria Gustavo, caso vocês queiram ver se está disponível este livro, tá bom? História da Vida Privada no Brasil. Até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado pela sua atenção.